Oi, bom dia. Sou a Daniela. Vamos dar continuidade ao trabalho da nossa apresentação sobre behaviorismo, homem e sociedade. Bom, embora que muitas pessoas, dentro mesmo da própria psicologia, ainda torçam o nariz para o behaviorismo, para a análise do comportamento, por considerar que tem uma visão de homem limitada, por considerar que robotiza as pessoas, mas talvez esse seja o ramo da psicologia que esteja mais presente no dia a dia da sociedade, sabe? A gente vive diariamente, né? A sociedade se baseia nisso. Você trabalha, você recebe um reforço positivo, que seria o seu salário. Você não age de acordo com as normas da sociedade, você é punido, seja com uma multa de trânsito ou uma privação de liberdade, num caso de uma violação mais séria. Então, a sociedade se baseia nisso. Por exemplo, o sistema de alfabetização é baseado em modelação. Você não ensina uma criança a ler um texto, você ensina ela devagar. Você não ensina ela a fazer uma expressão matemática, você vai ensinando aos poucos. A 1 mais 1, 2 mais 2, até ela chegar nesse ponto. Isso é a modelação da análise do comportamento. Então, a análise do comportamento, ela está no dia a dia da sociedade. Em 1949, Skinner publicou um livro de ficção chamado Walden Two, que retratava uma sociedade cujas práticas sociais eram baseadas no princípio da análise do comportamento, mas eram baseadas praticamente sobre reforços positivos, ao contrário da nossa sociedade, que Skinner considerava que tinha o controle aversivo como um traço onipresente. Então, o pensamento seria o seguinte: seria possível criar uma sociedade baseada só em reforços positivos, não baseadas em punição, em controles aversivos? Isso seria possível? A gente pensar nisso a larga escala, se isso seria possível implementar na nossa sociedade, é meio complicado. A gente pensa nisso até no próprio livro, retrata uma sociedade rural de 1.000 pessoas. Isso a nível mundial, a gente meio difícil de pensar. Mas então pensamos em células. Vamos pensar numa sociedade inteira baseada nisso. Vamos pensar em células. Por que em vez da nossa sociedade usar a multa como um meio de punição, de controle aversivo para as pessoas cumprirem as normas de trânsito e evitar acidentes, por que não usar um controle mais de reforço positivo? Eu li sobre um caso que uma pessoa, ela tinha o carro, usava o carro, quem pagava as contas era a mãe, e ela sempre recebia multa. Aí toda vez que ia pagar o documento do carro tinha aquela multa, então a mãe fez com ela o seguinte acordo: olha, é o seguinte, esse ano eu paguei R$ 800 de multa para você. Então tá aqui os R$ 800 que eu paguei esse ano, e no ano que vem eu vou guardar. Tem aqui mais R$ 800. Se você não tomar multa, ano que vem você vai ganhar esses R$ 800 de presente. E por incrível que pareça, essa moça conseguiu se controlar e não tomar a multa. Porque ela já estava esperando, planejando o que ela ia fazer com esse dinheiro que ela ia ganhar. E a punição não, porque talvez ela fosse punida, talvez ela não fosse, talvez algum guarda pegasse, talvez ela conseguisse passar, fugir dos radares. Então talvez o reforço traga benefícios mais a longo prazo do que a punição. Então esse seria o intuito de Skinner trazer para nossa, seria o que ele queria trazer para a sociedade. A gente pensar no mundo em células, um dia numa aula a gente discutindo, por exemplo, você entra todo dia num ônibus e um motorista um cobrador mal-humorado, você dá bom dia, ele não responde, você dá bom dia, ele não responde. Até que você deixa de dar bom dia. E se em vez de a gente deixar de dar bom dia, a gente continuar insistindo? E assim a gente mudar esse ambiente dessa sociedade, mudar essa pequena célula da nossa sociedade, gente, participação especial do Miguel. A gente mudar essa pequena célula. E, por exemplo, na nossa faculdade, e se a gente mudasse os nossos comportamentos na nossa faculdade, e talvez isso levasse outras pessoas a mudar também, a trabalhar por reforços positivos em vez de punição, e talvez isso mudasse na faculdade também. Aí já seriam 2 células que estariam alteradas na nossa sociedade. E se a gente pensasse nisso, em várias pequenas células, várias pessoas fazendo isso em várias células, talvez a sociedade começasse a mudar.
Então, assim, seria muita utopia a gente pensar numa sociedade transformada, basicamente, assim, da noite para o dia. Criar uma nova sociedade. Mas talvez se a gente começasse a usar esses pequenos gestos na nossa sociedade, talvez a gente conseguisse mudar ela um pouquinho de cada vez. Que tal hoje você pensar em quando você sair, você mudar um pequeno gesto seu, para talvez assim no futuro a gente conseguir mudar a nossa sociedade.